Olá, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Eletricidade e Magnetismo e vamos à nossa aula 3, onde vamos resolver esse exercício aqui de força elétrica. Porém, antes deixa eu fazer uma retificação, lá quando eu falei sobre o âmbar, né, na aula 2. Bom, a explicação que eu dei lá, eu comparei o âmbar como se fosse um material condutor, que não é verdade. Material condutor é aquele que conduz corrente elétrica. E o âmbar não conduz corrente elétrica porque o âmbar é uma resina. E sendo uma resina, ela é um material dielétrico, ou seja, que não conduz corrente elétrica. Tá? Então, descartem aquela explicação que eu dei referente ao âmbar e vamos aqui dar a explicação correta do que acontecia com o âmbar quando os gregos atritavam essa resina com um pedaço de lã. Bom, quando eles atritavam o âmbar com a lã, realmente o âmbar arrancava elétrons. E esse excesso de elétrons que o âmbar ficava gerava um campo estático, tá? Gerava um campo estático, um campo elétrico, tá? Porém, estático, isso quer dizer que aquelas partículas, ou seja, aqueles elétrons que o âmbar arrancava, não se moviam na superfície do material, tá? Eles permaneciam parados, por esse material ser um material dielétrico, um material isolante. Tá certo? Não circulavam sobre a superfície. Mas esse excesso de cargas elétricas que o âmbar adquiria, quando atritado, né, pelo pedaço de lã, produzia um campo estático, tá? Um campo elétrico. Bom, as partículas carregadas, nós vamos ver ao longo do curso, ela produz campo elétrico, estejam elas em movimento ou paradas, tá? Então, independente da condição dela, ela gera um campo elétrico. E ali elas estavam paradas, então gerava esse campo elétrico, ou um campo estático, como a gente também pode chamar. Tá certo? Esse campo estático induzia sobre esses pequenos materiais, né, que eram atraídos, né, pelo âmbar, depois de atritado, induzia um efeito chamado de polarização. Por isso que eles eram atraídos, não devido a um campo magnético, e sim devido a um efeito elétrico chamado de polarização. O que é esse efeito? Vocês já viram isso bastante aí. Na minha época, eu falava curso primário, né? Hoje é fundamental. Então, isso na minha época, acredito que também de vocês, era regra nas aulinhas de ciência, a gente fazer um experimento com um pente, né? Um pente de cabelo ele é feito de plástico ou resina, tá certo? Então vocês lembram lá, quem já fez essa praticazinha na escola, de picar pedacinhos de papéis, né? Botar sobre a mesa, depois pegar o pente e pentear o cabelo. Esse ato de pentear, o que acontecia? Você atritava o pente ao cabelo. Bom, esse pente, como o âmbar, ele arrancava elétrons, tá, da matéria que compõe meu cabelo, né, dos átomos, né, que compõem o meu cabelo. Então esse pente ficava eletricamente carregado, com uma carga estática elétrica negativa, porque ele arrancou os elétrons. Então está aqui meu pente, né? Você pega aqui o pente, teu pente está aqui, né? Você penteou o cabelo, fazendo lá a sua prática. E esse pente, depois de pentear o cabelo, ele adquire essa carga elétrica estática. Tá certo? Uma carga negativa. Bom, vamos dizer que o pedacinho de papel esteja aqui longe, ainda você não aproximou ele do pente. Você sabe que os átomos são formados, né, de prótons, nêutrons e elétrons. O nêutron tem carga nula, mas o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. O módulo da carga do próton e do elétron é o mesmo, ou seja, em valor, em módulo, eles possuem o mesmo valor, tá?
Bom, então está aqui o teu pedacinho de papel afastado, ele está eletricamente neutro, porque o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, então a carga aqui vai estar em equilíbrio, então ele fica eletricamente neutro, ou seja, não há não está fora de balanceamento, né, o número de cargas elétricas, tá? Então não há excesso de cargas aqui, então está aqui eletricamente neutro, com as cargas elétricas distribuídas aqui, né, naquele material, naquele pedacinho de papel. Quando eu aproximar esse pedacinho de papel do pente, esse campo estático gerado pelo excesso de carga negativa acumulada aqui no pente, depois que eu passei o pente no cabelo, vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico vai induzir uma força elétrica sobre a estrutura atômica desse pedacinho de papel. Vai fazer com que cargas negativas se afastem, tá, da proximidade do pente. Então, quando eu aproximar esse pedacinho de papel aqui, a tendência da carga negativa, né, é ser repelida pelas cargas negativas do pente. Então, quando eu tinha essa estrutura aqui, sem nenhum campo induzido aqui sobre esse pedacinho de papel, tinha uma determinada distribuição das cargas aqui no pedacinho de papel. Mas quando eu aproximar, as cargas negativas vão tentar se afastar. As cargas negativas que compõem a estrutura atômica do meu pedacinho de papel vai se afastar das cargas negativas acumuladas naquele pente. Por quê? Devido a uma força repulsiva. Então vai gerar sobre essas cargas negativas aqui uma força repulsiva. Esse aqui é o campo, que vamos chamar de vamos ver que é um campo elétrico, tá? Bom, esse campo também vai induzir uma força atrativa, né? Devido que às cargas positivas. Então vou ter aqui, atuando sobre o meu pedacinho de papel, uma força atrativa e uma força repulsiva. Mas já vimos aí, né, na aula passada, que força elétrica, deixa eu botar aqui mais para baixo, força elétrica, qual é a equação da força elétrica? A força elétrica vai ser a constante elétrica K vezes o produto das cargas, vou chamar de Q1 vezes Q2 dividido pelo quadrado da distância. Se eu observar aqui, a força é inversamente proporcional à distância. Isso quer dizer o seguinte, que quanto maior a distância, menor a força elétrica. Quanto maior a força elétrica, menor será a distância. Ou seja, a minha força elétrica vai aumentar quando a minha distância entre as cargas diminuir. Tá? Então, tanto seja essa força elétrica repulsiva ou atrativa, ela vai aumentar quando a distância diminui. Então, vamos observar o seguinte aqui. Vamos pegar daqui. Essa aqui vai ser minha distância. Vou botar Pzinho aqui. Não, botar Pzinho não. Botar R. Esse R aqui vai representar a distância do pente a minhas cargas negativas. E essa aqui esse RA vai representar a distância do pente a minhas cargas positivas. Então vamos olhar aqui. Quem está mais perto do pente? As cargas positivas ou negativas? As cargas positivas. E sobre as cargas positivas vai atuar o quê? Minha força atrativa. Isso está me dizendo que a minha força de atração sobre o pedacinho do papel
vai ser maior do que a força de repulsão sobre o pedacinho de papel. Como força é uma grandeza vetorial, eu vou pegar o quê? Como essa é maior, eu vou diminuir essa dessa. Então vai ter uma sobra aqui de força o quê? Atrativa. Então, por isso que o pedacinho de papel é atraído. Mesmo ele estando o quê? Eletricamente neutro. Mas ele vai ser atraído por causa desse fenômeno chamado de polarização. Ou seja, esse campo estático polarizou, tá, as cargas do meu pedacinho de papel. Por isso ele atrai. Ele vai atrair enquanto esse campo estático durar. Tá certo? Bom, então é isso que acontecia com o âmbar. Quando o cara atritou a lã ao âmbar lá, quando o grego atritou a lã ao âmbar, o que aconteceu? Esse âmbar arrancou elétrons, né, da estrutura atômica do meu pedacinho de lã, né, acumulou essa carga estática na lã, essa carga, tá, produziu um campo, porque a estrutura do âmbar, a estrutura atômica do âmbar estava com excesso de cargas negativas, esse excesso de carga criou o chamado campo estático. E esse campo estático polarizava a estrutura atômica daqueles materiais muito leves, muito pequenos, e o atraía devido a esse efeito chamado de polarização. Tá certo, gente? Então, é isso que acontecia no âmbar. Então, aquele exemplo que dei lá, foi na aula 2, descartam aquilo. Aquilo ali seria para um material condutor. Na hora de explicar, eu confundi. Tá? Eu dei um exemplo errado. Ou, melhor, uma explicação errada lá. Então, descarta aquela explicação correta do que acontecia com o âmbar, é isso aqui. Então, eu tinha que fazer essa explicação para não ficar aquele exemplo que não condiz o que acontecia. Então, o que acontecia com o âmbar, ou seja, aquela propriedade de atração do âmbar, era devido a esse efeito de polarização. Tá legal? Bom, então explicado isso aí, vamos resolver agora o nosso exercício. Tá certo? Vou apagar aqui o quadro. Mas antes de iniciar o exercício, gente, eu vou pedir mais uma vez a vocês. Para entender os exercícios daqui por diante, é necessário que vocês estudem o cálculo vetorial. Então, vai aí nas minhas aulinhas de cálculo vetorial, faça uma revisão, tentem entender o conteúdo, tá? Porque é uma ferramenta muito poderosa para se estudar física. Bom, aconselho vocês a estudarem lá no meu canal do YouTube. Se inscrevam lá no meu canal. E lá tem todo um curso na playlist de Física 1, o início da minha playlist de Física 1 é toda uma revisão de cálculo vetorial. Então dê uma olhada lá e estude. Para acessar, né, vocês já sabem como é que acessa aí do TikTok, o meu canal do YouTube. Vai lá na minha bio, abaixo da minha foto tem um íconezinho igual um elo de corrente, clica nele, né? Nesse elozinho de elo de corrente, antes falando, está lá escrito instagram.com/Paulo Roberto. Clica nele, vai abrir dois acessos, um para minha página do Instagram e um para o meu canal do YouTube. Acesse o canal do YouTube, se inscrevam, vai lá na playlist de Física 1 e faça uma revisão do cálculo vetorial. Eu vou resolver esse exercício, vocês vão ver que o cálculo vetorial, para simplificar o exercício, utilizar o cálculo vetorial fica muito mais fácil de resolver, tá certo? Então vamos lá e vamos à resolução do exercício aqui. Bom, então agora vamos resolver nosso exercício. Né? Dada a explicação anterior, vamos agora ao exercício, né? Que é o motivo dessa aula 3. Então vamos ler o enunciado aqui. Dadas as cargas Q1 igual a 3 nanocoulombs, Q2 igual a 2 nanocoulombs e Q3 igual a 1 nanocoulomb, posicionada nas coordenadas Q1 nas coordenadas 0, 3 sobre o eixo Y, Q2 na coordenada 3, 0, né? Está sobre o eixo X, e Q3 nas coordenadas 3, 3.
tá certo? Ele quer o quê? O exercício quer que você calcule a força elétrica resultante que as cargas Q1 e Q2 produzem sobre a carga Q3, tá certo? Então vamos lá. Como as três cargas são positivas, logicamente as duas cargas Q1 e Q2 vão produzir o quê? Forças o quê? Repulsivas sobre a carga Q3. E força é uma grandeza o quê? Vetorial. Então, a carga Q1 vai produzir uma força repulsiva sobre o Q3 ao longo do eixo X. Então, essa força aqui, vou colocar aqui, vai ser a força que a carga 1 produz sobre a carga 3. Tá certo? Vou botar aqui 1/3. Força é uma grandeza vetorial, não vamos esquecer a setinha. E a carga Q2 também vai produzir uma força repulsiva sobre Q3. Vai ser, essa força repulsiva aqui vai ser sobre o eixo, ao longo do eixo Y, né? Na direção, melhor dizendo, na direção do eixo Y. Então aqui vai ser a força que 2 produz sobre 3. Vou melhorar esse 2 aqui, ficou muito escuro. Que a carga Q2 produz sobre a carga 3. Logicamente, a força resultante, como força é uma grandeza vetorial, a força resultante vai ser o quê? O somatório da força 1, 3 mais 2, 3, né? Ou seja, vai ser o somatório do vetor força 1, 3 mais o somatório mais o vetor 2, 3. Então aqui eu vou ter quem? A minha força resultante, resultado dessa, que é resultado, né, melhor dizendo, dessa soma vetorial. Então aqui, ó, vai estar o vetor força resultante sobre, vou botar aqui FR, sobre a carga 3. Tá certo? Então eu tenho aquilo ali. Bom, é uma soma vetorial, né? Porque eu posso, nas aulas lá de cálculo vetorial, eu explico que eu posso transportar qualquer vetor no plano ou no espaço, mas eu sempre tenho que manter o quê? O mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então vou escrever de azul aqui, vou transportar esse vetor força 2, 3 para cá. Então esse vetor vai ficar aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, que minha força resultante vai ser o somatório do vetor 1, 3, mais o somatório do vetor 2, 3, né? Vetores força. Então, eu tenho somatório vetorial. Então, eu posso escrever esse vetor resultante como resultado dessa soma. Então, vai ficar aqui, meu vetor força resultante R, vou escrever aqui, vai ser 1, 3 mais o vetor 2, 3, né? Esse 1, 3 vai ser o vetor, vai ser a força, né, repulsiva que a carga Q1 vai fazer sobre a carga 3, e esse vetor 2, 3 vai ser a força repulsiva que a carga Q2 faz sobre a carga 3. Bom, nas minhas aulas lá, né, ou nas aulas, melhor dizendo, né, qualquer professor que dê cálculo vetorial, ele mostra para vocês que eu posso escrever qualquer vetor, vou botar aqui no cantinho, qualquer vetor, vou chamar aqui de R, como sendo o quê? O módulo do vetor vezes o vetor unitário da direção. Tá certo? Então, eu posso escrever qualquer vetor ou assim, né? Aqui é o módulo do vetor R. Eu posso escrever esse módulo do vetor R também só como a letra R sem a seta em cima. Tá?
Então, posso escrever qualquer vetor como produto do seu módulo vezes o vetor unitário da direção. Tá ok? Então, vou fazer isso aqui. Vou botar aqui o vetor força R. Vai ser quem? O módulo do vetor 1, 3. Quem é o vetor unitário da direção de 1, 3? 1, 3 é esse aqui. Ele vai estar paralelo ao eixo X. Então, o vetor unitário dele vai ser o vetor unitário I. Vezes o vetor unitário I. E o 2, 3? O 2, 3, o vetor 2, 3, está paralelo ao eixo Y. Então, o vetor unitário que define a direção do eixo Y é o J. Então, vai ficar aqui. J. Bom, agora eu tenho que calcular esses dois vetores força elétrica. O vetor força elétrica 1, 3 e o vetor força elétrica 2, 3, para eu determinar o vetor força elétrica resultante sobre a carga 3. Tá certo? Bom, então vou botar aqui. F13 vai ser quem? A constante K, né? Agora eu estou calculando o módulo, né? Vou calcular esse módulo e esse módulo aqui. Vai ser K vezes quem? A carga 1 vezes a carga 3 dividido por essa distância ao quadrado entre 1 e 3. Vou botar assim, R13 vai ser a distância entre a carga 1 e a carga 3. Tá certo? Bom, vamos ver duas coisas aqui. A carga 1 ela tem 3 nanocoulombs. Bom, quanto vale 1 nano? 1 nano vai ser igual a 10 elevado a menos 9. Bom, tanto a carga 1 quanto a carga 3, a carga 2 estão afastadas aqui da origem de uma distância de 3 centímetros. Tá certo? Bom, como a gente vai trabalhar com SI, o SI admite o quê? Metro, quilograma, segundo. Né? Então, temos que transformar centímetros para metros. Então, a distância tanto da 1,3 quanto a distância da carga 2 para a carga 3 será igual a quanto? 3 centímetros. Transformar isso aqui em metro vai ser o quê? 0,03 metros. Que também botando em notação científica, né? Vai ficar igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros. Tá ok? Bom, se 1 nano é igual a 10 a menos 9, 2 nanos vai ser o quê? 2 vezes 10 a menos 9. 3 nanos vai ser 3 vezes 10 a menos 9. E assim por diante. Tá certo? 1 nano significa 10 a menos 9, tá? Espero que não fique esquecido isso. Bom, então vamos substituir agora aqui. Então tem aqui ó, que F1, 3 vai ser a constante K, que nós já vimos lá. Não vou botar as unidades, tá? Não vou trabalhar as unidades para essa conta não ficar muito grande. Mas a gente sabe que a unidade de força é o Newton, né? Bom, então aqui vai ficar 9 vezes 10 a 9, né? Que é o valor aproximado da constante K. Vezes a carga Q1. A carga Q1 é igual a 3 nanocoulombs, né? Vai ficar aqui 3, né? Vezes 10 a menos 9, né? Porque 1 nanocoulomb é 10 a menos 9. Vezes a carga Q3, que é 1 nanocoulomb. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 9. Não precisava nem botar esse 1, né? Porque eu só precisava botar somente ali 10 a menos 9. Eu estou botando para enfatizar, né? Porque a gente sabe que 10 a menos 9 vezes 1 vai ser 10 a menos 9. Tá?
dividido pelaquela distância ao quadrado, né? Que é de 30 centímetros, que vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado. Bom, eu tenho esse produto aqui, né? 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado vai dar 9. E 10 a menos 2 ao quadrado? A gente sabe o seguinte, quando eu tenho qualquer potência, né? Potência da potência, né? Vamos supor que eu tenho A elevado a Azinho. Se eu for elevar esse A elevado a Azinho a B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir o A e multiplicar os expoentes. Então, aqui vai ficar A vezes B. Vai ser A elevado a vezes B. Então, a mesma coisa aqui. Vou elevar 10 a menos 2 elevado a 2. Então, vou multiplicar menos 2 com 2, vai dar menos 4, né? Bom, então, F 3 vai ficar igual aqui a 9, vezes 10 a nona, né? Vou botar entre parênteses aqui, vezes 3 vezes 10 a menos 9. Bom, 10 elevado a menos 9 vezes 1 vai ser 10 a menos 9, né? Vezes, aqui, 10 elevado a menos 9. Bom, dividido aqui, tudo aqui está multiplicado, embaixo dividido, então posso botar como tudo dividido por 9 vezes 10 a menos 4. Tá certo? Bom, esse 9 aqui, como aqui é tudo um produto dividido por um produto, então posso cortar esse 9 com este 9. Tá certo? Bom, 10 a menos 4 aqui está dividindo. Lembrando lá isso aqui. Se eu tenho uma potência A elevado a menos A, se eu passar isso aqui para cima, isso aqui vai ser o quê? 1, né? Vezes A mais A. Então, passando isso aqui para cima, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Se aqui é positivo, A elevado a A, isso aqui vai ser 1 vezes A elevado a menos A. Eu tenho que trocar o sinal, né? Essa regrinha de potências aí. Então, 10 a menos 4, vou passar para cima, vai ficar 10 a mais 4. 10 a mais 4. Então, vou ter aqui, ó, que F 3 vai ficar aqui, ó, sobre o 10 a menos 9, tá? Esse 10 a menos 9, eu posso cortar, 10 a nona, né? 10 a 9, eu posso cortar com esse 10 a menos 9, porque tudo aqui não é um produto, então tudo isso aqui está multiplicando. Então, se eu tenho isso aqui, ó, 10 a 9, que vai multiplicar com 10 a menos 9, regrinha de potência, repete a base, que são iguais, né? E soma os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 9 menos 9. 10 elevado a 9 menos 9 vai ser 10 a 0. E a gente sabe que qualquer número elevado a 0 sempre será igual a 1. Né? Então, eu posso cortar esse 10 a 9 com qualquer um desses 10 a menos 9. Vou cortar com esse aqui. Vai sobrar um 10 a menos 9 ali. Tá certo? Perdão, cortar aqui embaixo, né? Cortar com esse aqui. Deixar esse daqui de cima. Tá? Não dá confusão aqui. Bom, então, cortei aqui esse 10 a nona com esse 10 a menos 9. Vai dar 1, né? Então, vai me sobrar aqui o quê? 3 vezes 10 a menos 9
vai passar para cima, vai trocar o sinal do expoente, vezes 10 elevado a 4. E a gente sabe que a unidade de força é o Newton. Então a força que a força elétrica repulsiva que a carga 1 projeta sobre a carga 3 vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 5 newtons. Tá ok? Bom, carga 1 igual a 3 nanocoulombs, carga 3 igual a 1 nanocoulomb. Então, a força elétrica com que o módulo, né, da força elétrica que a carga 1 projeta sobre a carga 3 vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 5, fazer o N direito aqui, newtons. Tá bom? Agora vamos calcular a força elétrica com que a carga 2, o módulo da força elétrica com que a carga 2 projeta sobre a carga 1. A mesma coisa aqui, ó. Bom, a distância é a mesma, 30 centímetros, né? A gente já definiu quanto vale um nano, né? Coulomb é a unidade de carga, né? Que é o Czinho. A unidade de carga é o Coulomb, né? Então, quanto vale um nano? Então, vamos lá fazer agora a força, módulo da força da carga 2 sobre a carga 3. Então, quem é que vai ser K? Agora aqui, Q2 vezes Q1 sobre a distância R12 ao quadrado, né? Não esquecer o quadrado aqui. Tá certo? Então, vou botar logo aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, que vai multiplicar Q2 vale 2 nanocoulomb, ou seja, vale 2, vezes 10 a menos 9. Bom, e Q3 vale 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb, né? Vai ficar 1 vezes 10 a menos 9. Estou deixando para botar a unidade de Newton no final, né? No resultado, para o problema não ficar muito grande colocando as unidades ali. Bom, e a distância aqui de R12 vai ser igual a 3 centímetros, vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros, né? Que a gente sabe que a unidade ali passou a ser metro, ao quadrado. Bom, então, F23 vai ficar aqui, ó. Eu já posso cortar aqui, ó. 10 elevado a 9 com 10, qualquer um desses dois 10 elevado a menos 9 aqui. Vou cortar primeiro ali, cortar esse aqui com esse. Tá certo? Então aqui vai ficar 9 vezes 2 vezes 10 a menos 9, né? Porque 10 a menos 9 vezes 1 vai ser 10 a menos 9. Dividido aqui, levando tudo ao quadrado, vai ficar 9 vezes 10 a menos 4. Então, tudo produto dividido por um produto também, posso cortar então. Corta aquele 9 com aquele 9. Né? Passo esse 10 a menos 4 para cima, vai ficar 10 a mais 4. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a quarta. Bom, a gente já sabe que a unidade de força é Newton. Bom, 10 a menos 9 vezes 10 a quarta, né? Vou repetir a base aqui e somar os expoentes. Menos 9 mais 4 vai dar menos 5, né? Então, a força que a carga 2 faz sobre a carga 3, essa força repulsiva, né? Vai ser... terá um módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Bom, então eu quero saber quem é esse vetor resultante aqui, né?
O vetor resultante derivado da onde? Da soma da força elétrica da carga 1 sobre a carga 2 com a força elétrica, da força elétrica que a carga 1 faz sobre a carga 3 e da força elétrica que a carga 2 faz sobre a carga 3, né? O resultado dessa soma vetorial, esse vetor força resultante aqui. Então, a força resultante sobre a carga 3, o vetor força resultante, né, que agora eu vou substituir os módulos aqui, será igual. Aqui, 3 vai ser 3 vezes 10 a menos 5 I, né, unidade de Newton, mais 2 vezes 10 a menos 5, né? J, né? Newtons, né? Essa força aqui é projetada ao longo do eixo Y, né? Essa aqui ao longo do eixo X, né? 3 ao longo do eixo X e 3 ao longo do eixo Y. Então, está aqui meu vetor força resultante. Mas eu quero saber qual é a intensidade dessa força. A intensidade de um vetor nada mais é do que o seu módulo. Então, vou calcular o módulo daquele vetor força resultante. Bom, então o módulo dele, como eu calculo o módulo do vetor? Vai lá nas minhas aulinhas lá de cálculo vetorial. Vai ser igual a raiz quadrada, né, de f 3 ao quadrado mais f 3 ao quadrado. Então, vou substituir aqui. Então, o módulo, vê que é um módulo do vetor que eu já tirei o quê? A seta de cima, né? Então, a gente pode escrever um módulo de um vetor das duas formas. Vou botar aqui o exemplo, vetor R. Eu posso escrever um módulo do vetor assim, né? Com um vetor sobre essas duas, entre essas duas barras, ou apenas colocar a letra, né? A letra R no caso, sem a seta. Então, todas essas duas, tanto essa quanto essa, representam o módulo de um vetor, tá? Então, vamos lá. Então, vamos substituir aqui. Aqui vai ser raiz quadrada, né? Vai ficar 3 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, mais 2 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Raiz quadrada. Tá certo? Bom, aqui vai dar o quê? 9 e aqui vai dar 10 elevado a menos 10, né? Porque quando eu tenho uma potência de potência, eu multiplico os expoentes, né? E aqui vai ficar 4 e aqui também 10 a menos 10. Então, aqui vai ficar, o módulo vai ficar igual a raiz quadrada de 3 vezes... 3 não, perdão. 9, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Vai ficar aqui 9 vezes 10 a menos 10. Deixa eu botar mais para baixo, ficou muito pensado aqui. Vai ficar aqui 9 vezes 10 a menos 10, mais 4 vezes 10 a menos 10. Bom, posso botar 10 a menos 10 em evidência, não posso? Posso, aqui dentro. Vou botar aqui do lado. Vou botar embaixo, que é melhor. Então, aqui vai ficar que a força resultante, botar aqui 10 elevado a menos 10 em evidência, e aqui vai ficar o quê? 9 mais
Vamos lembrar lá da radiciação. Vou botar aqui em cima. Se eu tenho aqui o produto de A vezes B, né? Lá na radiciação, eu posso escrever que isso aqui também vai ser igual a quem? A raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta e assim por diante. Então, posso escrever isso aqui também, já colocando aqui 9 mais 4 vai ser 13, não é? Então, isso aqui vai ser raiz de 13 vezes raiz de 10 elevado a menos 10. Então, posso escrever daquela forma, né? Aqui eu somei 9 com 4, 13. Aí, posso colocar isso como produto de duas raízes. Raiz de 13 multiplicada por raiz de 10 elevado a menos 10. Tá certo? Bom, quanto é a raiz de 13? Raiz de 13 é aproximadamente 3,60. Vamos botar com duas casas decimais ou com uma casa decimal? Trabalhando com uma casa decimal só, então vamos botar aí 3,6 aproximadamente raiz de 13. E raiz de 10 elevado a menos 10? Vamos pegar esse pedacinho aqui, né? Vamos pegar esse pedacinho aqui. Olha bem. Vamos botar raiz de A elevado... raiz de B, né? Raiz de A elevada a... Deixa eu botar melhor aqui. Vamos supor que eu tenho essa raiz aqui. Uma raiz de B, né? Estou tirando a raiz de B de A elevada a A. Eu posso escrever qualquer raiz como uma potência o quê? Fracionária. Isso aqui, então, vai ser raiz de A dividido por B. A mesma coisa ali naquele raiz de 10 a 10. Bom, quando não tem nada aqui, né? No radical, a gente sabe que é 2, né? Então, aqui é 2. Não tem nada, é 2. É uma raiz quadrada. Então, eu posso escrever ali, ó, botando aqui, ó, e raiz de 10 elevado a menos 10 vai ser igual a quem? Uma potência fracionária. Vai ser 10 elevado a menos 10 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a menos 5. Então, essa raiz de 10 elevado a menos 10 vai ser igual a 10 elevado a 5. Então, a minha força resultante vai ser igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Então, aqui eu tenho a intensidade da minha força resultante, tá? Aplicada sobre a carga Q3. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Essa daí é um exercício. Apesar de fazer muita conta, mas ele é extremamente simples. Ele não é difícil. Tá? Mas é o que eu falei para vocês, logo no início do curso aqui de eletricidade. Vocês têm que aprender cálculo vetorial. É uma ferramenta muito poderosa. E não é difícil de aprender, é uma ferramenta até simples de se aprender. Tá bom? Então, aqueles que ainda não sabem, assiste lá na minha página do YouTube as aulas de cálculo vetorial. Porque eu mando assistir no YouTube que a imagem fica melhor do que aqui no TikTok, tá? Aí no TikTok, tá bom? Então é isso aí. Na próxima aula vamos resolver mais um exercício. Vamos complicar mais um pouquinho, tá bom? Então, até a aula 4 aí.